participar juntamente aí com outros colegas de essa forma bastante interessante da gente poder comunicar e ter essa capacidade de interação. Nosso assunto hoje é sobre por que e como usar a cultura na fazenda no controle de mastite. Então, esse é um tema que tem sido bastante divulgado, as pessoas têm tido bastante curiosidade, e eu gostaria de trazer para vocês um pouco daquilo que nós estudamos, que nós desenvolvemos aí nos últimos anos, e trazer aquilo que a gente tem de mais recente em termos de pesquisas, em termos de resultados, sobre como usar essa ferramenta no dia a dia de uma fazenda leiteira. Bom, para a gente começar esse assunto, antes de falar propriamente da ferramenta, eu gostaria de destacar que a gente tem tido uma mudança bastante significativa na produção de leite. Nós temos aí um enorme impacto em termos de melhoria genética, então hoje nossas vacas têm uma capacidade produtiva muito grande e só para dar um exemplo, na década de 70, quando eu nasci, as vacas da década de 70 tinham aproximadamente o pico de produção das vacas quando elas estão na secagem hoje. Então, o pico da produção de uma vaca há 40 anos, 50 anos atrás, era exatamente a produção que as vacas hoje secam, só para a gente ver o tamanho do desenvolvimento do ponto de vista de genética. Além disso, nós temos hoje enormes investimentos em melhoria de conforto. Esse é, sem dúvida, um grande passo em termos de fazer com que esses animais consigam mostrar, desenvolver e produzir da forma como eles têm potencial, né? E hoje a gente tem também investimentos enormes em equipamentos. Hoje, falar em equipamento de última geração em muitas fazendas leiteiras é já uma realidade. O ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é que, do ponto de vista de controle de mastite, mais especificamente do ponto de vista de tratamento da mastite, essa é a situação que a gente encontra em todas as fazendas, todos os dias, toda ordenha, que é a seguinte: o ordenhador faz o teste da caneca, identifica se a vaca está ou não sadia, né, está ou não com alteração no leite, identifica se tem ou não mastite clínica, e se essa vaca tiver com leite normal, não tiver nenhuma alteração, ok, a ordenha pode ser feita sem nenhum problema. Agora, do ponto de vista de controle de mastite, se essa vaca tiver mastite clínica com alterações, a única medida que nós temos hoje à disposição, ou a principal medida, é tratar essa vaca. Os tratamentos geralmente são à base de antibióticos, e esses antibióticos geralmente são feitos por via intramamária e via intramuscular, por exemplo. São duas possibilidades. O que eu queria mostrar para vocês, com essa breve introdução, é de que nós fazemos exatamente o que o meu avô fazia, o que o meu pai fazia há quase 50 anos atrás, que é, uma vaca teve mastite clínica, a recomendação geral é tratar todas as vacas de forma imediata, assim que essa vaca foi identificada, foi diagnosticada. E o que eu vou mostrar para vocês aqui nessa breve conversa nossa é de que essa talvez não seja a melhor decisão para ser tomada para todas as vacas. E eu vou mostrar as ferramentas que a gente tem para tomar uma decisão melhor, tomar uma decisão mais adequada. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos um desenvolvimento muito grande nessa área de diagnóstico e identificação das causas da mastite, e é o que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, a pergunta que eu gostaria que a gente tivesse capacidade de responder no final dessa nossa conversa é: o que a gente pode fazer de melhor para uma vaca quando essa vaca apresenta mastite clínica? É fazer o tratamento imediato dessa vaca, ou teria alguma outra solução melhor? Muito bom. Então, nossa conversa, depois dessa breve introdução, vai ser baseada em 3 pontos. O primeiro ponto seria identificar por que a mastite, ou por que é importante conhecer as causas da mastite, o que isso traz de ganho, de benefício para o produtor, para o veterinário, para o consultor. Segundo ponto é quais são as ferramentas que nós temos hoje para diagnosticar essas causas da mastite, quais são as possibilidades. E, finalmente, se a fazenda possuir
essa ferramenta, como é que ela pode usar, como é que ela pode trabalhar com isso no dia a dia, ou seja, qual a forma mais adequada de ser usado esses resultados numa rotina de uma fazenda. Vamos começar por esse primeiro ponto? E para começar sobre a importância das causas da mastite, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o fato de que, quando a gente pensa na cura da mastite clínica, os três principais fatores que são importantes ou que determinam a chance de uma vaca curar ou não da mastite são os seguintes. Número um, é a característica da própria vaca. Ou seja, de acordo com a característica da vaca, eu vou mostrar alguns estudos para vocês, que é mais fácil ou mais difícil, ou seja, que tem mais ou menos chance dessa vaca ser curada, independente da bactéria, independente do tratamento. Dois exemplos clássicos aqui são a idade do animal e o histórico do animal. O segundo ponto é a causa da mastite. Eu coloquei aqui a bactéria, mas de forma geral é o micro-organismo da mastite. Essa é uma característica muito importante, porque dependendo do tipo de bactéria, é mais fácil ou mais difícil curar. Eu vou mostrar para vocês que hoje a gente tem estudos que mostram que dependendo da bactéria, nós conseguimos atingir 95% de cura. E tem bactéria que as taxas de cura são para o redor aí de 20%, 30%. E, finalmente, o terceiro ponto é o protocolo antibiótico. É aquilo que nós usamos para fazer com que esse tratamento seja adequado. Então, vocês vejam o seguinte, hoje, todo o foco de produtor, de técnico, das pessoas envolvidas no controle da mastite, muitas vezes está focado em escolher o melhor medicamento, o melhor tratamento, o melhor protocolo. O que é uma necessidade, sem dúvida nenhuma, que isso é importante. Mas quando a gente foca exclusivamente no tipo de antibiótico, de medicamento e protocolo, nós deixamos de ter dois pontos fundamentais que são qual o tipo de vaca e qual a bactéria que está causando essa mastite. E é nesse caso específico que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que a bactéria que está sendo a causa da mastite é uma informação fundamental para a gente tomar uma decisão de tratamento de forma mais adequada. Então, falando agora especificamente, por que é importante conhecer essas causas da mastite? Para responder essa pergunta, eu vou mostrar para vocês um estudo que nós desenvolvemos aqui no nosso grupo, aqui no QualiLeite, por volta de 2017, 2018, e esse trabalho foi publicado recentemente, e basicamente esse trabalho foi o seguinte, nós buscamos acompanhar, monitorar 20 fazendas leiteiras durante um ano, 12 meses, nos quais essas fazendas no conjunto tinham aproximadamente um total de 4.400 vacas, então essas vacas eram monitoradas toda ordenha, diariamente, os produtores, os ordenhadores foram treinados para identificar a mastite clínica, coletar amostra e coletar todas as informações que essas vacas tinham. No total, nós conseguimos identificar um total de quase 6.000 casos de mastite clínica nessas 20 fazendas durante 12 meses. Então, esse foi um dado interessante e o que nos chamou a atenção foi o seguinte resultado. Na média, essas fazendas tinham cerca de 11% de vacas com mastite clínica ao mês. Como é que a gente interpreta isso? Num rebanho médio de 100 vacas, em média, 11 vacas tiveram mastite clínica. E dessas 11 vacas, eu posso dizer para vocês que nós também monitoramos o tratamento, o protocolo. 98% das vacas foram tratadas. Ou seja, a gente pode quase que deixar aí como uma generalização que se a vaca teve mastite clínica, ela era tratada. Independente de quantos casos, independente do tipo de bactéria, independentemente das características da causa e da vaca. Só para vocês terem ideia, esses casos foram distribuídos de acordo com o score de gravidade, né? O score leve é aquele score que só tem alterações do leite, cerca de 60%. O score moderado é aquele score que a gente tem alterações do leite e também presença de inchaço. E, finalmente, um score grave, no qual a vaca, como um todo, tem sintomas sistêmicos. Aí nós vamos ter febre, desidratação, essa vaca muitas vezes fica com depressão, o que dá um indicativo de que
Desse total de 6 mil casos, cerca de 7% eram casos em que tinha que ter um tratamento imediato, ou seja, nós não podíamos esperar para tomar a decisão de tratamento. Mas o restante, 93%, eram casos que nós temos a possibilidade de, antes de tomar a decisão de tratamento, fazer algum tipo de avaliação, tentar identificar o que está causando essa mastite. Muito bom. Como nós fizemos a avaliação de todas as culturas, ou da grande maioria, nós tivemos um total de 4.200 casos que foram feitos a coleta da amostra, mandado para o nosso laboratório e fizemos a identificação no laboratório. Desses casos, 44% eram casos negativos. O que significa um caso negativo do ponto de vista de mastite clínica? Essa vaca é diagnosticada com mastite, ela tem alteração do leite, ela está doente, ela tem sintoma, coletamos a amostra, mandamos para o laboratório, mas essa vaca não tem isolamento de nenhum tipo de micro-organismo. Ou seja, a gente considera que esse caso é um caso sem micro-organismo. E o restante, 56%, tinha algum tipo de micro-organismo. Então, o primeiro dado que nos chamou muita atenção é de que esse resultado, na média, se a gente puder arredondar para 40% de vacas com mastite clínica tem um resultado negativo, significa que de cada 10 vacas, 4 têm um caso de mastite, tem sintoma, mas não tem um micro-organismo onde o antibiótico agir. Ou seja, esses casos, claramente, o antibiótico não vai ter nenhum grande tipo de ação, porque não tem micro-organismo, tem ausência de micro-organismo. E, na verdade, eu vou mostrar para vocês que nós estamos, muitas vezes, prejudicando essa vaca se a gente usar antibiótico nesses casos de tratamento. Outro dado interessante é de que, dos 56% de casos com mastite clínica positivos, cerca de 35% eram bactérias chamadas gram-positivas. Essas bactérias nada mais são que aquele grupo de bactérias que tem uma característica de estrutura, e um dos exemplos é Staphylococcus aureus, Streptococcus de uma forma geral, e que essas bactérias, geralmente, elas são mais responsivas, elas respondem melhor aos antibióticos que a gente tem normalmente. Enquanto que as bactérias gram-negativas, geralmente, são bactérias mais oportunistas e bactérias que têm uma característica de que o sistema imune da vaca geralmente responde muito bem, em particular no caso da mastite. Então, aqui nós podemos... E outros 4% que não se encaixam nessas características. Então, aqui nós temos, se a gente fizer uma soma rápida, 44% de casos negativos, mas 14% de gram-negativas são casos nos quais os tratamentos que nós fazemos com os antibióticos geralmente têm pouca ação, ajuda pouco, e esses seriam, sem dúvida nenhuma, casos que, se nós tivéssemos o dado da informação, seria provavelmente uma tomada de decisão diferente, que eu vou mostrar para vocês. Então, esse talvez é o primeiro ponto. Cerca de 4 casos em cada 10 casos de mastite clínica, na média, esse número pode variar de 30% até 50%, são casos nos quais não tem bactéria para o antibiótico agir. Ou seja, nós estamos literalmente jogando o antibiótico fora. A pergunta é, Marcos, e se eu deixar de tratar uma vaca com mastite clínica, mas que tenha cultura negativa, será que isso traz algum tipo de problema para a vaca do ponto de vista de produção, do ponto de vista de contar-célula somática ou de outra característica? Isso aqui é um resultado de um estudo de 2019, feito pela uma pesquisadora muito conhecida, a professora Pamela Hug. E daqui, basicamente, ela fez o seguinte, ela pegou 121 casos de cultura negativa, ou seja, as vacas tinham mastite, só que não foi identificado nenhum agente, e daí, uma parte dos casos ela tratou, que essa curva com a bolinha escura, e a outra metade ela deixou como um controle sem tratamento. E aqui nós conseguimos ver, do dia 0 ao dia 90, o que aconteceu com a produção de leite das vacas ao longo desse período de vacas tratadas ou não. E claramente aqui nós vemos que não tem nenhum efeito tratar ou não tratar vacas com mastite com cultura negativa, mastite clínica leve, se a cultura dessa vaca for negativa, se não tiver nada. Ou seja, as vacas produzem a mesma quantidade de leite. Passando agora para um outro dado que é muito interessante, que muitas questões podem surgir, que são o seguinte, bom, a vaca não produz leite, mas
de forma diferente, mas essa vaca poderia ficar com célula somática mais alta, né? E daí, da mesma forma, essas 121 vacas foram divididas nesses dois grupos, sem tratamento e com tratamento intramamário com antibiótico. E daí, claramente aqui nós vemos que a contagem de células somáticas nas 12 semanas, né, naqueles 90 dias, foi monitorada e logo depois da identificação, as vacas realmente têm uma célula somática da ordem aí de acima de 1 milhão. Dentro de uma semana, essas vacas reduzem essas células somáticas aí para próxima de 300 mil. E da segunda, terceira semana em diante, vocês vejam que essas vacas praticamente não têm alteração de célula somática ao longo do tempo. Isso indica que tratar ou não tratar vacas com cultura negativa tem pouco ganho para essas vacas. E, basicamente, do ponto de vista de outros resultados, essas vacas tiveram a mesma taxa de falha de tratamentos, o mesmo número de casos repetidos, a duração dos sintomas foi o mesmo e o descarte das vacas também foi muito similar. Ou seja, quando a vaca tem cultura negativa, nós podemos dizer com bastante segurança, do ponto de vista de estudos, em que essa vaca ganha pouco se a gente tratar ela com antibiótico. Bom, vou dar um outro exemplo aqui que também vai esclarecer essa questão de onde compensa tratar e onde compensa, por exemplo, deixar que a própria vaca trabalhe. Esse também é o mesmo estudo da professora Pamela Rook, de 2019, e ela fez uma coisa que foi a seguinte: ela separou casos de mastite clínica leve causados por dois tipos de agentes. São dois tipos de agentes chamados de gram-negativos. Um deles é a Escherichia coli e outro grupo seria a Klebsiella. E daí, ela separou em dois grupos, 56 casos de Escherichia coli, 54 de Klebsiella, e ela fez exatamente aquele protocolo. Uma parte dos casos ela deixou sem tratamento, outra parte ela tratou com 2 dias e depois com 8 dias, ou seja, fez dentro de cada uma dessas bactérias 3 grupos. E daí ela viu que tratar durante 8 ou 2 dias não teve diferença e ela juntou então, comparou não tratado e tratado. E daí nós temos aqui a taxa de cura desses tratamentos, tratado e não tratado. No caso das Escherichia coli, quando foi tratado com qualquer um desses dois tipos de protocolos, com 2 dias de intramamário ou com 8 dias de intramamário, a taxa de cura foi fenomenal, 98%. Ou seja, de cada 10 casos, praticamente todos resolvem. Só que nas vacas não tratadas, houve o mesmo resultado, ou seja, de cada 10 vacas, praticamente todas curam, o que significa que claramente aqui, na Escherichia coli, casos leves, o tratamento com antibiótico não trouxe nenhuma grande vantagem. Com relação à Klebsiella, que é um outro tipo de bactéria, gram-negativa, ambiental, mas que tem uma característica diferente, é uma bactéria muito mais agressiva, tende a se tornar crônica e tem uma resposta mais refratária ao tratamento, quando foram tratados os casos, o resultado foi de 74%, ou seja, de cada 10 casos, cerca de 7 casos são curados. Agora, os não tratados, praticamente a taxa de cura fica muito insignificante, fica menos de 20%. Então, claramente aqui, nós temos uma vantagem de usar o tratamento para a Klebsiella, mas não ganha, não tem vantagem de usar para a Escherichia coli. Com esses dois estudos que eu mostrei para vocês, a mensagem aqui é: se nós tivermos uma vaca com mastite clínica que tenha cultura negativa, não ganha-se nada em tratar essa vaca. Por outro lado, se essa vaca tiver mastite clínica causada por gram-negativo, dependendo da bactéria compensa tratar, como é o caso da Klebsiella, e dependendo da bactéria não compensa tratar, que é claramente a Escherichia coli. A pergunta que as pessoas poderiam fazer também seria: Marcos, mas e esse período de 24 horas não traz algum prejuízo para a vaca? Ou seja, aguardar a vaca até ter o resultado do diagnóstico não traz um problema? E daí aqui nós temos os resultados de estudos de cura clínica, de duração, de cura bacteriológica, produção de leite, célula somática e descarte. Eu fiz um compilado aqui de 1, 2, 3, 4, 5 estudos que fizeram exatamente isso. Eles fizeram um grupo no qual as vacas eram tratadas assim que tinham
o diagnóstico da mastite clínica, ou seja, esse tratamento que eu chamei de imediato, e um tratamento seletivo, que era, identificou a mastite clínica, primeiro, antes de tratar, fazia a cultura, que levava 24 horas, e só depois foi feito o tratamento quando indicado. Quando que foi indicado o tratamento? Quando a vaca tinha bactéria gram positiva. E aqui na cura clínica, nós temos praticamente a mesma duração dos sintomas, ou seja, tratar ou não tratar de forma imediata, a vaca vai demorar o mesmo tempo para curar, 3,4, 3,6 dias. A taxa de cura bacteriológica é da ordem de 70%, também não tem nenhum grande vantagem. A produção de leite, e isso aqui foi medido no período posterior ao caso clínico, é por volta de 32 a 33 litros, ou seja, não tem nenhum benefício do ponto de vista de leite. A célula somática, ela varia entre 230 a 250 após um período de 28 dias. E no caso do descarte de vacas, essas vacas que têm um tratamento imediato ou não, têm a mesma chance de ser descartada, em torno de 17 ou 16%. Então, esses estudos aqui mostram que, número 1, não traz nenhum grande prejuízo para a vaca do ponto de vista de cura, leite, célula somática ou descarte, tratar imediato ou esperar as 24 horas. O que nos dá uma ideia de que é relativamente seguro para a vaca, para a condição da vaca, esperar essas 24 horas em termos de tratamento. Para a gente resumir essa primeira etapa, por que é importante conhecer o diagnóstico, a causa da mastite? Esse aqui é um compilado que foi publicado em 2018, no qual vacas com mastite clínica negativa, Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus e Staphylococcus aureus, qual que é a taxa de cura espontânea? Ou seja, se a gente não tratar essas vacas, o que a gente pode esperar em termos de resultado de cura? No caso de negativos, os resultados indicam de 75% a 85%, alguma coisa próxima de 80%. Nós vimos também que isso pode até ser mais. Da Escherichia coli, os resultados são de 80% a 95%, podemos fazer uma média aí próxima de 90%. Klebsiella, isso já é menor, 25% a 60%, uma faixa média aqui de 30% por 40% no máximo. No caso dos estreptos ambientais, por volta de 30%, ou seja, de cada 10 vacas que têm mastite clínica causada por estrepto ambiental, só 3 curam. E o Staphylococcus aureus, que é um dos agentes com mais dificuldade de tratamento, nós temos aí praticamente zero. Ou seja, de cada 10 vacas que têm mastite causada por Staphylococcus aureus, quanto que nós podemos esperar que essa vaca vai ter cura espontânea? Praticamente nada, menos de 10% na média, o que é um valor bastante significante. Quando a gente resume esses dados aqui, nós podemos claramente ver o seguinte: se a vaca tiver como causa da mastite, Staphylococcus aureus, Streptococcus ambientais ou Klebsiella, não adianta esperar que a vaca não consegue resolver. Nós temos que fazer um tratamento com antibiótico. O antibiótico vai auxiliar na eliminação do agente. Por outro lado, quando a gente tem Escherichia coli ou negativo, claramente o antibiótico não ajuda. O que ajuda é o sistema imune da vaca estar em boas condições e provavelmente hoje nós já temos bastante indício indicativo de que o anti-inflamatório é uma possibilidade interessante em termos de auxílio na redução dos sintomas. Passando para o segundo item da nossa apresentação, seria, bom, qual ferramenta nós temos para identificar a causa da mastite? Tradicionalmente, o que nós temos hoje são as ferramentas de laboratório, ou seja, coleta uma amostra, manda para o laboratório e no laboratório é feito a cultura microbiológica. Só que esse tipo de ferramenta é uma ferramenta que demora aí de uma semana, 10 dias. Hoje, nosso laboratório tem uma ferramenta que faz isso em 24 horas, mas nós temos também a dificuldade da logística. Então, é 24 horas depois que a amostra chega. E daí, o que hoje nós temos disponível é o que a gente chama de cultura microbiológica na fazenda, que a gente praticamente abreviou para cultura na fazenda, que nada mais é do que uma forma de fazer a cultura microbiológica parecida com a que é feita no laboratório, mas de uma forma simplificada, na qual
qualquer fazenda poderia fazer. Eu vou mostrar para vocês que hoje a gente tem sistemas aí que conseguem fazer isso em 24 horas. Então, o que é a cultura na fazenda? É um teste que é feito para identificar a causa da mastite, o micro-organismo causador de mastite, se tem ou não e qual, em 24 horas. Então, é necessário, o primeiro passo, coletar a amostra de leite, em seguida, fazer o processo de inoculação em uma placa. Essa placa é incubada durante 24 horas e após 24 horas nós vamos ter um determinado resultado. Aqui nós podemos ver que essa placa é dividida em 3 seções e sendo que nessa seção aqui superior a gente tem bactérias azuis e bactérias avermelhadas. Então, por essa coloração, eu consigo identificar qual a bactéria, qual a característica dela e se houve ou não crescimento. Nós, no segundo estudo, a gente fez uma avaliação dentre aquelas 20 fazendas, escolhemos 3 fazendas para fazer essa avaliação de qual tipo de resultado que a gente teria dessa estratégia nas fazendas, né? Então, nós avaliamos se as fazendas teriam condição ou não de executar esse procedimento. Nós selecionamos 3 fazendas, essas fazendas tinham em média 218 vacas, e nós acompanhamos durante o período de um ano 553 casos de mastite clínica. Então, nessas 3 fazendas, depois daquela etapa inicial, qual que foi a nossa proposta? Bom, essas vacas serão tratadas, só que antes de tratar, nós vamos fazer o diagnóstico da causa da mastite. E só vai ser tratada essas vacas se houver um indicativo, ou seja, se tiver bactéria e se forem bactérias gram-positivas. Esse é o tratamento que a gente chama de seletivo, ou seja, a vaca tem mastite, coleta a amostra, identifica qual a causa e, dependendo da causa, a gente toma a decisão do tratamento. Nesses 553 casos, se não fosse feito nenhum tipo de análise, todas as vacas seriam tratadas. Só que quando a gente tem o resultado da cultura, cerca de 37% são vacas negativas, muito próximo daquele resultado inicial. Ou seja, praticamente 40% dos casos, desses 550 casos, cerca de 200 vacas seriam tratadas sem necessidade. Cerca de 207, 38% seriam vacas gram-positivas, tem recomendação de tratamento, e uma porcentagem que nessas fazendas foi de 25%, seriam gram-negativos. Então, o nosso protocolo foi somente tratar de forma imediata vacas que tenham identificação de gram-positivas, Staphylococcus aureus, Streptococcus, Staphylococcus coagulase negativa, que são as principais bactérias gram-positivas, e deixar aguardar pelo menos 36 horas vacas com gram negativo e negativo, porque nesse período, grande parte das vacas, nós vimos lá, 80, 90, 95% das vacas vão ter a regressão, elas vão ter a eliminação dos sintomas. Como é que foram os resultados? Aqui nós temos a cura bacteriológica, ou seja, depois do tratamento ou não, nós acompanhamos essa vaca 14, 21 dias depois, coletamos a amostra e vimos se essa bactéria tinha sido eliminada ou não. E daí, as vacas que tinham a possibilidade de fazer essa cura bacteriológica, seria essencialmente as bactérias do grupo das gram-positivas e das gram-negativas. As gram-positivas foram tratadas com antibiótico, as gram-negativas não receberam nenhum antibiótico. E daí o resultado foi de que as vacas tratadas curaram 65%. Em outras palavras, daqueles casos que nós identificamos bactérias gram-positivas e que foram tratados de acordo com o protocolo que a fazenda já usava, cerca de 65% curaram. Por outro lado, vacas que tinham bactérias gram-negativas, mas que não receberam tratamentos, 85% curou. Então, claramente, nós temos aqui que, a despeito de não serem tratadas, as bactérias gram-negativas, microbiologicamente, têm a eliminação, ou seja, a própria vaca está conseguindo eliminar. Para a gente resumir esse resultado, quantas vacas daquelas que não foram tratadas mantiveram os sintomas após 36 horas, ou seja, precisaram de tratamentos? No geral, cerca de 4,6%, ou seja, menos de 5% das vacas que estavam com gram negativo ou negativo precisaram tratar após 36 horas, ou seja, tiveram uma taxa de cura de 95%. As gram negativas
7,2 e os negativos 3,9. Então, a média de gram-negativa e negativa dá esse resultado de 4,6%. O resumo aqui desse estudo é, primeiro, que a fazenda foi capaz de fazer o teste. Segundo, o produtor teve um enorme benefício. Só para vocês terem ideia, das vacas não tratadas negativas e gram-negativas, nós tivemos em torno de 97% de cura clínica após 36 horas. Ou seja, cerca de praticamente de cada 10 vacas, mais de 9 vacas tiveram uma cura clínica se elas tivessem resultados gram-negativos ou negativos. E houve uma redução média de tratamentos, que a gente chama de desnecessários, porque elas não estavam ajudando a vaca, em torno de 62%. Então, esse talvez é o resultado que chamou muita atenção. Primeiro, vacas têm em média de 40% de casos de negativos e uma porcentagem significativa entre 15% a 20% de gram-negativos, e que, se essas vacas não forem tratadas, cerca de 90%, 95%, no nosso estudo, 97% tem cura clínica, pelo menos, e cerca de 85% cura microbiológica, depois em até 36 horas. E, obviamente, hoje nós temos estudos que dizem que se a gente aguardar até 3, até 4 dias, praticamente todas essas vacas terão esse sintoma. Bom, esses foram estudos que nós fizemos aí há 3, 4 anos atrás. 2 ex-alunos da nossa equipe que trabalharam, Christian e Eduardo, que trabalharam aí em mestrado, doutorado com a gente, identificaram que essa era uma oportunidade interessante de levar essa tecnologia para os produtores, e eles montaram, criaram uma empresa que é a OnFarm, uma startup aí, que fornece, digamos, o que o produtor precisaria para colocar esse tipo de ferramenta à disposição. Então, basicamente, os 4 pontos principais são o local onde isso é feito, aqui está um exemplo de um laboratório portátil que eles desenvolveram, os meios de culturas que são necessários, todos os materiais, né? Luva, tubo de coleta, todo o material de inoculação e, obviamente, o conhecimento, a informação, que talvez é o mais importante, né? Para isso, ter uma gestão, foi necessário criar um aplicativo para a gente, para a fazenda ter a gestão das informações. Então, isso aí trouxe um desenvolvimento muito grande, porque essa tecnologia começou a ser divulgada, coisa que há 2, 3, 4 anos atrás praticamente não existia aqui. Hoje, quais são as ferramentas mais importantes que podem ser identificadas na fazenda? Hoje a gente tem uma primeira ferramenta que seria o meio de primeira geração. O meio de primeira geração foi o que a gente usou no primeiro estudo. Na época a gente não tinha ainda acesso ao que a gente tem hoje mais moderno. Nós temos o meio de cultura que tem uma placa dividida ao meio, um primeiro meio chamado de agar-sangue, então é um meio não seletivo, cresce qualquer tipo de micro-organismo, e um segundo meio, que é chamado meio seletivo para gram-negativo. Ele só permite o crescimento de bactérias gram-negativas. Então, com esse tipo de meio de primeira geração, é possível a gente identificar se tem ou não crescimento de bactéria e se é gram-negativo ou gram-positivo. Hoje a gente já tem um meio de segunda geração, que são os meios cromogênicos. Esses meios cromogênicos nada mais são do que meios de culturas que são formulados para que, de acordo com o crescimento da bactéria, pela coloração é possível identificar se é gram-negativo ou gram-positivo e qual tipo de bactéria, qual espécie ou qual grupo de bactéria. Então, pode ser negativo ou positivo, ou seja, se cresceu ou não cresceu as bactérias, gram-positivo ou gram-negativo, e esse meio de segunda geração, no caso do gram-positivo, identifica Staphylococcus aureus ou não, outros estáfilos ou estáfilos coagulase negativa. Streptococcus agalacti ou desgalacti, eles são identificados juntos, Ubris, Enterococcus, Lactococcus. No caso das gram-negativas, é possível identificar se é Escherichia coli, se é Klebsiella, se é Pseudomonas, Serratia, Prototeca, levedura, o que dá uma ideia de que é possível hoje, em 24 horas numa fazenda,
nós identificarmos provavelmente 90%, 95% de todos os micro-organismos mais frequentes causadores de mastite. A pergunta que Marcos, Oi. Só um segundo aqui. A gente está tendo algumas perguntas já no nosso grupo de WhatsApp e também através do e-mail. Queria Joia. reforçar que as perguntas serão respondidas no final da apresentação. Seria Ótimo. legal se não tivesse mais gente te interrompendo no meio do caminho, então é legal deixar você aí explicar e no final a gente reúne tudo e fala. O canal para mandar mensagem, para mandar pergunta é o 31 996 63 8542. Então, 31 99663 8542. Ok? Muito Muito bom, Maria. obrigada, pessoal. Segue aí. Muito bom, vamos seguir então. Dando sequência aqui, uma pergunta que todo mundo poderia fazer é, Marcos, qual que é a equivalência desses resultados em relação, por exemplo, a mandar uma amostra para o laboratório, né? Então, nós fizemos um estudo que é um trabalho de mestrado de uma aluna nossa aqui, a Bruna, que está finalizando, esse estudo tá praticamente finalizado, para avaliar a acurácia da Smart Color 2, que é essa placa cromogênica usada pela Unfarm. Então, eu estou colocando aqui os resultados, porque foi um estudo que a gente desenvolveu no nosso laboratório e a gente tem, digamos, tranquilidade para divulgar, porque são resultados científicos. O que nós fizemos? Nós recebemos lá no nosso laboratório cerca de 500 amostras de mastite clínica. Então, no mesmo momento que foram inoculadas as amostras no método tradicional de cultura, foram inoculadas também no mesmo momento nas placas dessa Smart Color 2. E daí, nós temos dois conceitos interessantes. A sensibilidade e a especificidade. A sensibilidade é o acerto, a porcentagem de acerto das amostras positivas, e a especificidade é a porcentagem de acerto das amostras negativas, considerando que a cultura é o padrão 100%. E a gente sabe que nem sempre a cultura é 100%. Mas, de qualquer maneira, para Staphylococcus aureus, Streptourus, Streptogalactic, Klebsiella, variou de 80% a 93%. Então, a gente pode colocar uma média aqui de próxima de 90% de sensibilidade. Ou seja, se a bactéria estiver presente na amostra, pelo menos em 9 de cada 10 amostras, a placa consegue identificar. Do ponto de vista de especificidade, que é o acerto nas amostras negativas, esse dado é praticamente de 100%, né? 100, 99, 94, 97, o que dá uma ideia de que para um teste que é feito em 24 horas na fazenda, é um teste que dá um grau de segurança de resultado, um grau de precisão de resultado bastante positivo. Então, isso é uma ideia de que a gente pode usar esse resultado para tomar decisão em termos de tratamento, sem dúvida nenhuma. E a grande vantagem é a rapidez com que esse teste pode ser obtido. Para a gente passar, então, para a nossa terceira etapa, que seria o seguinte. Bom, número 1, vale a pena conhecer as causas da mastite clínica, porque dependendo da causa, nós podemos tomar uma decisão de tratamento de forma diferenciada. Segundo ponto, esses casos em que a gente poderia tomar essa medida diferente podem representar 40%, 50% dos casos, ou seja, é uma quantidade significativa. Hoje nós temos ferramentas disponíveis que podem ser usadas para identificar essa cultura, essa causa da mastite em 24 horas nas fazendas. Então, essa é uma tecnologia aí que a gente tem disponível nos últimos anos, 2, 3 anos, talvez no máximo, o que dá um bom indicativo de que é uma ferramenta relativamente recente. Nos Estados Unidos, talvez a gente tenha aí estudos aí de pelo menos 10 anos já usando essa ferramenta com bastante sucesso. Pergunta é, se a fazenda tiver esse resultado, Marcos, como é que uma fazenda pode usar esse dado da cultura na fazenda? Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o que é o protocolo sem a cultura. Ou seja, é o protocolo que a gente considera o protocolo mais conhecido, mais simples, mais convencional de tratamento de mastite, que eu chamei aqui de um protocolo no escuro, que basicamente é exatamente o que acontece. Ou seja, a vaca aparece com mastite, a pessoa tem que tomar uma decisão de tratamento, só que ela não tem nenhuma base do que usar
se vale a pena tratar ou não e quantos dias tratar. Então, nessa situação, o tratamento mais convencional, mais usado, é, para vacas com mastite clínica leve, 3 a 4 dias de tratamento de tramo mamário. Tem produtos que são indicados para uma bisnaga dia, deve-se usar então a bisnaga dia, e tem produtos que são usados 2 bisnaga dia. A grande pergunta é, nós temos uma enorme dificuldade de saber, vale a pena ou não usar antibiótico e qual antibiótico? Por quê? Porque a gente não tem nenhuma base de qual a causa da mastite. Muitas fazendas podem ter um histórico, então isso significa que às vezes uma determinada fazenda tem um histórico de que um determinado produto funciona bem ou não. Então, de acordo com o tipo de micro-organismo, pode ser que um determinado antibiótico tenha uma chance maior de funcionar. Muitos produtores vão buscar antibióticos mais baratos e com menor descarte, e muitas pessoas podem buscar determinadas opiniões. E, pasmem vocês, talvez a mais importante fonte de opinião na escolha de um determinado antibiótico hoje é o vizinho da fazenda. Então, o que o vizinho está usando que funciona? E muitas vezes um balconista que tem essencialmente um foco em comercializar um determinado produto, e não ter uma determinada opinião técnica que ajude ou não. Então, o fato de um determinado produto estar sendo mais ou menos vendido não quer dizer que ele tem mais ou menos eficácia. Hoje, nós temos uma certa escassez dessas informações específicas por produto. Tem alguns estudos aqui no Brasil já que a gente fez em relação a antibióticos específicos, mas a gente não tem esses dados mais científicos. Então, isso aqui mostra qual que é o tamanho do desafio quando a gente vai escolher um antibiótico para mastite. Qual que é o resultado que a gente tem com esse protocolo no escuro? Nós fizemos 2 estudos com esse ponto. Um foi em 2018, um em 2016, que foi exatamente isso. As vacas tinham mastite e a gente tinha 2 protocolos. Tratar com o protocolo A ou com o protocolo B, e na média não teve diferença entre os protocolos, e uma taxa de cura clínica de 70%, microbiológica de 75%, vamos arredondar aí próximo de 70%. O que esses dados nos dizem? Esses dados nos dizem que, tratando no escuro com antibiótico de amplo espectro, que foi o que nós usamos, de cada 10 vacas, 7 curam, clinicamente e microbiologicamente. O ponto principal aqui que eu queria chamar a atenção de vocês é de que metade desses casos, em metade, o antibiótico praticamente não tem efeito. Ou seja, nós temos aqui uma superestimativa de que o determinado protocolo está funcionando, quando, na verdade, os casos negativos independem do antibiótico e os casos de gram negativo, em particular Escherichia coli, também não dependem de antibiótico. Então, só para a gente ver o tamanho da dificuldade que a gente tem quando nós estamos pensando em escolher um protocolo para tratamento de mastite. Falando agora um pouquinho da vaca, em termos de vaca, um dos fatores importantes é a imunidade, ou seja, vacas que tenham alta imunidade são vacas com taxa de cura máxima. O exemplo aqui que nós temos são as primíparas. A primípara é a vaca que tem a maior taxa de cura relativa, né? Se nós compararmos uma primípara com a vaca de segunda lactação, nós já vamos estar falando aí de redução de 15%, ou melhor, 15 unidades percentuais em termos de cura. Então, uma vaca de segunda lactação para a mesma bactéria, para o mesmo protocolo, teria aqui 65% de cura. Se a gente pensar em terceira, em quarta e lactação para frente, nós vamos ver que isso tende a cair de forma significativa. O segundo ponto importante seria o histórico. Vacas que tenham um primeiro caso de mastite, após esse segundo caso, elas têm a redução em torno de 25% da taxa de cura, e vacas que têm célula somática alta por períodos prolongados também têm uma redução de 25 unidades percentuais, o que dá uma ideia de que a vaca mais fácil de tratar é a vaca primípara, que nunca teve caso clínico e não tem histórico de célula somática alta. Por outro lado, a vaca mais difícil de tratar, que tem menos chance de curar, é a vaca velha, de 3, 4 lactações, que já tem histórico de mastite e que tem histórico de célula somática alta. Geralmente, quando uma pessoa pergunta de um determinado protocolo, é exatamente essa vaca que ele quer saber qual que é o melhor produto para
curar? É a vaca velha, vaca que ele já tratou várias vezes na lactação e que ele quer uma bala de prata, uma cura mágica, e infelizmente a gente não tem essa possibilidade. Quando uma fazenda tem a informação sobre a causa de mastite, quais decisões ele pode tratar? Ele pode fazer, número 1, tratar imediato ou não. Ou seja, essa é uma bactéria que tem, ou melhor, esse é um quadro que tem necessidade de tratamento imediato, e mais, essa vaca em particular, vale a pena tratar essa vaca ou é melhor fazer um protocolo alternativo? Com relação à vaca, essa vaca é melhor tratar com antibiótico ou a gente poderia aguardar aquelas 36 horas? Que é, por exemplo, vai depender muito da causa da mastite. E outra pergunta é quantos dias isso pode ser feito, qual que é a melhor eficácia em termos de protocolo para aquela bactéria em particular. Bom, eu vou então mostrar aqui alguns possíveis protocolos que podem ser usados para tratar as vacas. Então, o primeiro passo é responder a seguinte pergunta: qual é a vaca que nós temos que tratar de forma imediata? Ou seja, qual o tipo de causa e de caso de mastite que a gente não pode esperar, não pode esperar 24 horas, não pode deixar essa vaca sem tratamento. Basicamente, o ponto principal é o score de mastite clínica. Então, se a vaca tiver uma mastite clínica grave, essa é a vaca que a gente não tem que esperar o resultado de cultura. A gente até pode fazer para identificar a causa, mas o tratamento tem que ser imediato. Esse tratamento imediato são 4 pontos principais. Primeiro, hidratar a vaca, e a hidratação, a recomendação mais econômica e mais rápida é a hidratação oral, por meio de uma sonda esofágica, fazer a hidratação com Drench. Antibiótico injetável, que tem ação contra gram-negativo. Essa ação gram-negativo é uma ação porque grande parte das vacas tem mastite clínica grave, tem bactéria circulante, tem uma bacteremia. Anti-inflamatório não esteroidal, aqui nós temos boas opções aí, como o meloxicam, como a flunixina. E esses anti-inflamatórios têm a função de reduzir o sintoma de febre, melhorar a condição de conforto da vaca. A vaca está numa condição de dor, geralmente, de desconforto. E, finalmente, o antibiótico intramamário, que é o menos prioritário. Essas vacas, então, aqui nós temos exemplo de vaca sendo sondada para fazer a hidratação. Uma vaca com peso aí de 600, 700 quilos, deve ter aí facilmente uma estimativa de volume de 20, 25, até 30 litros de fluido que pode ser colocado por via esofágica. Obviamente, esse é um procedimento que tem que ser feito sob uma supervisão ou por uma pessoa que já tenha sido treinada, mas é um procedimento bastante simples e que pode salvar muita vaca aí nas fazendas. O segundo ponto, então, será que vale a pena tratar essa vaca? E daí a característica principal é o histórico e a idade. O ponto principal é de que vacas que tenham mais de 3 casos clínicos no mesmo quarto, na mesma lactação, a chance de cura bacteriológica ou cura clínica dessa vaca é muito baixa. Por outro lado, vacas que tenham um tipo de mastite causado por uma alga chamada prototeca, também tem uma taxa de cura que a gente pode considerar bastante insignificativa. Ou seja, a chance dessa vaca resolver, dessa vaca curar, seja com tratamento, seja esperando, é baixa. Nesses casos, nós temos 2 possibilidades. Uma é, se a vaca tiver uma boa condição de produção de leite, reprodução, a vaca tem uma boa conformação, boa capacidade de ingestão, estatura, etc. Ou seja, essa vaca é uma vaca que valeria a pena manter no rebanho, talvez secar o quarto e manter a vaca produzindo leite em 3/4. Nós fizemos um estudo preliminar aqui, que em média as vacas que têm uma secagem de 1/4, elas têm por volta de 80% da produção antes da secagem desse quarto, elas mantêm essa produção de 80%. Então, muitas vacas valeria a pena. Ou então, tem vaca que talvez não vale a pena e talvez o descarte seria a melhor saída. A pergunta é, Marcos, tem sentido continuar tratando uma 4ª, uma 5ª, uma 6ª vez uma vaca que tenha
mais de 3 casos clínicos na lactação? A resposta é, provavelmente não. Não vale a pena gastar antibiótico nessa vaca. O segundo passo, então, quanto que representa essas vacas que podem ser tratadas de forma imediata ou que não vale a pena tratar? Nós estamos falando aí por volta de 10% das vacas. Cerca de 5% de vaca com mastite grave, mas 5% dessas vacas que são consideradas mamiteiras, são consideradas as vacas que têm muita mastite crônica e provavelmente não vale a pena tratar. Dos protocolos de mastite leve ou moderada, que são os outros 90%, aí sim a gente realiza a cultura, então coleta a amostra, identifica a vaca, o quarto positivo, coleta a amostra, e daí uma possibilidade é, enquanto está sendo feita a cultura, é possível usar anti-inflamatório, porque a gente não sabe se vai usar um antibiótico ou não, e daí aguardar as 24 horas. Em seguida, de acordo com o resultado, se for um resultado negativo, ou seja, se não tiver bactéria, não crescer nada, ou se for a Escherichia coli, que é um crescimento positivo, mas é uma bactéria que nós temos uma expectativa de cura espontânea muito alta, a recomendação é essas vacas, se tiver mastite leve e moderada, jamais a mastite grave. Nós teríamos aí pelo menos 36, hoje nós podemos falar até de 3 a 4 dias de aguardar. Essa vaca já tomou anti-inflamatório, então o que a gente podia fazer para melhorar o sintoma já foi feito. E, em média, nós podemos ter uma expectativa de que 95% das vacas vão resolver o sintoma, vão eliminar o sintoma. Em torno aí de 5% dessas vacas vão precisar do tratamento. O que isso significa? Nós estamos falando aqui de um total de mais ou menos 40, 50, 60% das vacas que caem nessa categoria aqui. Na sequência, nós temos, se foi identificado Klebsiella ou outros agentes gram-positivos, como Streptococcus agalactidae, Galacti, outros gram-positivos ou contaminação, a recomendação é, vale a pena fazer um tratamento de 3 a 4 dias para essas bactérias. A taxa de cura aí varia de 70% a 95%. Com relação às duas bactérias mais complicadas em termos de protocolo, que são o Staphylococcus aureus e o Streptococcus ubris, o que nós temos de pesquisa hoje mostra o seguinte: essas bactérias têm um tratamento mais difícil, elas são mais complicadas, e a recomendação seria tratar por pelo menos 5 a 6 dias intramamário, ou alternativamente, tem menos trabalhos, mas poderia ser uma alternativa, fazer com que essas vacas sejam tratadas intramamário injetável. Talvez o que tem mais estudo, mais fundamentação é tratar essas vacas por 6 dias de tratamento intramamário. Nós estamos falando aí de taxas de cura de 50%, então olha só, sai de zero, de 10% para 50%. E sai de 30% para 70%, ou seja, vale a pena fazer essa terapia mais prolongada. E com isso, nós demos aqui uma ideia, uma possibilidade de qual é o tipo de protocolo. A pergunta sobre qual é o antibiótico, qual que é o produto a ser usado, obviamente dependendo se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa, já é possível ter alguma indicação. Mas hoje a gente não tem uma pesquisa que possa responder, olha, o melhor medicamento que possa ser usado para o Strepto ubris, ou para o aureus, ou para o Agalacti, ou para isso, tem essa taxa de cura, e com isso a gente consegue fazer a indicação específica. Mas, hoje, talvez os medicamentos, as bases mais usadas e com maior chance de sucesso, são as cefalosporinas, ou as combinações, ou até mesmo a ciprofloxacina, que é uma possibilidade que a gente tem aqui no mercado do Brasil. Passando então para frente, a pergunta que muita gente pode fazer, Marcos, essa ferramenta pode ser usada em qualquer fazenda? E eu diria que, olha, nos últimos, se me perguntassem isso há 3, 4 anos atrás, eu falei, olha, pouquíssimas fazendas vão conseguir usar uma ferramenta dessa, mas hoje eu tenho mudado bastante de opinião. Para mim, o principal ponto de sucesso é ter uma pessoa que seja treinada. Então, talvez esses são uns diferenciais aí que a Farm traz em termos de levar o treinamento, treinar todas as fazendas para que elas possam usar. A fazenda tem que ter algum grau de informação, de gestão, ou seja,
fazendeiro tem que fazer o teste da caneca, tem que identificar a vaca, tem que ter o histórico, tem que conseguir usar essa informação. E, sem dúvida nenhuma, ter um apoio veterinário, um apoio técnico para tomar as decisões de tratamento. As grandes vantagens são redução de descarte de leite e um uso mais racional de antibióticos. Então, se a gente fizer uma conta simples de que um caso médio aí tem 4 dias de tratamento mais 3 dias de descarte, nós estamos falando aí de 7 dias de descarte de leite. Nos casos que não são tratados, em 36, 2 dias, nós temos aí praticamente a resolução do caso, e esse leite poderia ser usado. Então, nós temos um ganho aí de 3, 4, até 5 dias de leite que poderia ser usado. Bom, aqui é só exemplo de fazendas que usam essa tecnologia. Então, um proprietário que tem 16 vacas produz 300 litros. Eu tive na semana passada em Bela Vista, usa esse sistema. Fazendas maiores de 4, quase 5 mil litros também usam. Aqui nós temos uma série de possibilidades em termos de fazendas com tamanhos diferentes que usam essa tecnologia. Essa aqui é uma informação que o pessoal da On-Farm me passou, mas hoje eles têm aí cerca de 500 fazendas usando esse tipo de sistema de cultura na fazenda, já monitoraram em mais de 45 mil casos clínicos e representam um total aí de cerca de 38 mil vacas. Ou seja, isso em aproximadamente um ano de trabalho que essa turma tem, o que dá uma ideia de que o produtor percebe o benefício e usa essa ferramenta, essa tecnologia, né? Hoje, só para vocês terem ideia, isso aqui é um dado que eles me passaram também, de janeiro de 2020. Daquele total de casos, cerca de 27 mil são casos clínicos, ou seja, casos de mastite clínica. A pergunta é, na vida real, ou seja, nas fazendas comerciais, não no resultado e não no estudo, como é que isso está sendo feito? Como eles controlam os dados, cerca de 64% são casos positivos, em torno de 36% casos negativos. Então, vocês vejam que é relativamente próximo aí daqueles 40% de informações. Desses casos positivos, 43% são gram-positivos e cerca de 20% gram-negativos. O que dá aí um total, se a gente somar os negativos e os gram-negativos, praticamente 56% de potencial desse tratamento diferenciado. Então, o exemplo da On-Farm talvez seja um exemplo de que a gente pode usar essa ferramenta, essa tecnologia está relativamente disponível. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, saber o sistema de trabalho deles, é um sistema de mensalidade, então é um sistema relativamente novo aí para as fazendas e que tem tido bastante penetração. Para a gente finalizar a nossa conversa, eu já estou aqui nos finalmente, né? Toda essa nossa conversa que eu falei sobre a cultura, ou seja, vale a pena conhecer a causa da mastite. Hoje nós temos a ferramenta, e se tiver a ferramenta, a gente consegue ganhar muito em termos de protocolo de tratamento, né? 50% dos casos a gente pode tratar de forma diferente. A gente poderia usar a mesma ferramenta para fazendas que têm um problema de mastite subclínica. Por exemplo, célula somática alta. O que a gente faz com a vaca? A gente pode tratar, descartar, segregar ou não fazer nada. Para tomar essa decisão, a gente precisa do dado da cultura. Então, a cultura na fazenda poderia ser usada também. Parte das fazendas tem usado essas ferramentas de cultura na fazenda para avaliar vacas no pós-parto, ou seja, como é que a vaca pariu? A vaca pariu numa condição boa ou a vaca pariu com o mesmo problema que ela tinha na secagem? Essas vacas têm uma dificuldade, por exemplo, de cura de algum tipo de micro-organismo, essas vacas têm algum risco de transmissão de uma mastite contagiosa, então essa é uma outra possibilidade. Um assunto que nós provavelmente vamos ouvir falar bastante aí no futuro é a secagem seletiva, ou seja, muitas fazendas que têm contar células somáticas individual, bom programa de controle de mastite e célula somática baixa, nós vamos provavelmente ter em breve muitas fazendas usando o que se chama de secagem seletiva, que nada mais é do que só usar o antibiótico de vaca seca naquelas vacas que tenham célula somática alta ou diagnóstico positivo, que é o caso, por exemplo, da cultura. Finalmente, compra de vacas, né, para identificar vacas que podem trazer problemas para dentro do rebanho.
Com isso, a gente tem uma ideia grande aí de que essa ferramenta pode ser utilizada tanto na mastite clínica quanto na mastite subclínica. Para finalizar aqui a nossa conversa, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade aí que a Prodap e toda a equipe aí da Prodap tem trabalhado nessa ferramenta do webinar. Achei muito jóia, muito interessante e me coloquei à disposição assim que recebi o convite. Para mim é uma satisfação poder trazer um pouco aí das informações, do tipo de trabalho, coisas que a gente começou a trabalhar lá na pesquisa e hoje em dia está em muita fazenda. Para mim é uma satisfação. Aqui está o site do nosso laboratório. O laboratório presta também serviço de cultura para todo o Brasil, recebe amostra de todo o Brasil, é o qualileite.org, meu e-mail. E uma outra forma da gente poder trabalhar aqui no controle da mastite no caso da pesquisa e na formação de pessoas, né? Tem uma equipe muito grande de pessoas que trabalham conosco em mestrado, doutorado, estágio, então para nós é uma alegria receber e poder contribuir com a formação de muita gente. E para finalizar, um último projeto que nós lançamos aí recentemente é um livro sobre o controle de mastite. Esse livro é o resultado aí do que a gente aprendeu, do que a gente acumulou de experiência, eu e o professor Luiz Fernando Laranja, nos últimos 20 anos. Então, eu tenho uma alegria muito grande de ter acompanhado aí o que mudou nos últimos 20 anos e uma série de coisas que hoje a gente tem uma mudança de paradigma aí, seja de tratamento, seja de selante, seja de diagnóstico, que a gente não tinha 20 anos atrás, nós temos hoje essa possibilidade do ponto de vista de controle de mastite. Esse livro é um livro que foi produzido por nós dois, né? Então é um livro aí independente. Nós estamos comercializando esse livro aí por meio de um site. Então quem tiver interesse, entra aí nesse site que está aí na tela. Um preço promocional de R$ 179, a gente envia pelo correio, já está incluso o frete, e para mim seria uma alegria muito grande saber que esse livro pode ajudar a gente a melhorar um pouco a qualidade do leite do Brasil. Pessoal, muito obrigado. Mariana, muito obrigado. Eu fico à disposição para as perguntas. Marcos, vamos começar. Bom demais. Muito obrigada aí pela sua transmissão, por aceitar nosso convite. É muito bacana ter pessoas de fora falando um pouquinho sobre a nossa pecuária leiteira. E tem muita gente querendo aprender também, o que é muito bacana. A gente sempre percebe que as pessoas estão muito atentas a esse tipo de movimentação. Então, muito obrigada. Tem aqui algumas perguntas, eu vou selecionar algumas, porque a gente Mariana, recebeu... só para termos aqui de organização, eu mantenho aqui, eu desativo a transmissão, o que você quer que eu faça? Não, eu acho que é melhor você manter, porque se Tá. você tiver que voltar em Perfeito. algum slide, você consegue explicar melhor. Perfeito. Não tem problema não. Então, estou à disposição. Ok, então, vamos lá. É possível diferenciar, através do tipo de bactéria encontrada na cultura, se a vaca não está sendo curada após a terapia de vaca seca ou se está se infectando antes do próximo parto? Essa é uma pergunta que a gente recebeu. Não sei se tem o nome da pessoa, mas enfim, respondendo, é possível sim identificar se você tiver a informação da vaca no momento da secagem e fizer essa cultura pós-parto, é possível identificar se é a mesma bactéria, ou seja, se tinha um Staphylococcus aureus, se esse Staphylococcus aureus curou, e de acordo com o tipo de bactérias, é possível a gente identificar se essa vaca teve um novo caso de mastite durante o período seco. Por exemplo, pode ser uma mastite ambiental. Geralmente, os casos de mastite no período seco são vacas que têm uma mastite que ela adquiriu antes da secagem, e daí, obviamente, se o tratamento de vaca seca for suficiente, ela elimina, ou não, essa vaca pode ter secado sadia e ter uma nova infecção durante o período, esse período ou logo no pós-parto ou no pré-parto. Então, é possível, desde que se faça essa cultura na secagem e no pós-parto. Então, muitas fazendas têm esse interesse justamente para responder a seguinte pergunta. Número 1, o protocolo de secagem está sendo eficiente? Sim ou não? As condições do ambiente, as condições de protocolo
principalmente desse pré-parto, né, que é um período muito crítico para a vaca, estão adequadas? E daí, muitas vezes, nós podemos lançar a mão aí de ferramentas como selante, como melhoria de ambiente, como vacinação, que vai depender muito do tipo de agente bacteriano. Muito bom. Deixa eu te perguntar outra coisa aqui. O tipo de bactéria causadora de mastite pode interferir de forma diferente nos sólidos do leite? Pode indiretamente pela intensidade da inflamação, né? Então, se a gente tiver uma bactéria que traz um grau de alteração de célula somática muito alto, provavelmente o impacto em gordura, em lactose, em proteína é muito maior. Vou dar um exemplo para vocês de bactérias que têm um impacto muito grande em termos de célula somática, que são o grupo dos streptococcus. Então, o Streptococcus ubris, o Disgalacti, o Agalacti, eles têm como característica resultar uma inflamação muito intensa, ou seja, a vaca produz muita célula somática e, consequentemente, essa vaca reduz significativamente a lactose, reduz significativamente a gordura, o que vai trazer impacto nos sólidos totais. Por outro lado, tem bactérias, vou dar o exemplo dos Staphylococcus coagulase negativos, o negativo que é um parente do Staphylococcus aureus. Eles têm uma capacidade de alterar a célula somática muito menor e, consequentemente, altera muito menos os sólidos totais do leite. Então, indiretamente, sim, vai ter efeito. Muito bom. Vamos para a última aqui para a gente conseguir encerrar a nossa transmissão. Em relação ao uso de antibióticos nos protocolos de secagem, qual a sua recomendação para animais com cultura negativa e histórico de CCS baixa? Eu diria que o primeiro fator é saber como é que o rebanho está em termos de célula somática. Então, se for um rebanho que tem uma média de células somáticas abaixo, no tanque, abaixo de 200, 250 mil, e, como foi falado aí, tem cultura negativa e não tem histórico de célula somática alta nos 3 últimos meses e não tem histórico de mastite clínica, essa vaca poderia ser feita aquela secagem seletiva, que nada mais é do que uma secagem na qual a vaca não recebe o tratamento de vaca seca, mas recebe o selante. Então, essa vaca não tem antibiótico porque não tem bactéria para o antibiótico atuar. Nesse caso, pode ser feita essa secagem seletiva. Muito bom. Marcos, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu espero que as pessoas que têm mais interesse acompanhem a nossa próxima terça do leite, que entrem em contato com a gente e pode mandar dúvida, o meu e-mail está aberto para mandar dúvida. A gente tem o contato do Marcos, então se vocês ficaram por entender alguma coisa, pode mandar para a gente que a gente vai fazer o máximo para conseguir esclarecer essas questões. Ok? Muito obrigada. Acompanhe a gente na próxima terça e siga a gente nas redes sociais. Marcos, quer dar um último recado? Somente um agradecimento final e deixar aqui os nossos contatos e a nossa alegria de estar participando aqui junto com a equipe da Prodap. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Ótimo. Beleza, Marcos. Ok? É isso. Terminamos? Terminamos.